eles andem aí. Yeah. Na próxima notícia que vamos aqui falar é relacionada com o Covid-19 e com a revolução que foi o teletrabalho. E a notícia fala da Google, que vai começar a cortar o salário da malta que trabalha a partir de casa, ou de malta que trabalhe portanto, a partir de casa e longe do escritório. Isto são alterações à política salarial deles. Isto já está em vigor. Não é só uma proposta, já está em vigor. É uma experiência que eles já estão neste momento a implementar. E digamos que nem é só a Google. Portanto, a notícia é sobre a Google, mas depois também faz aqui menção ao Facebook e ao Twitter, que também fazem exatamente a mesma coisa. Ou seja, eles cortam o salário dos trabalhadores que estejam a fazer trabalho remoto e que se tenham movido, que se tenham mudado para zonas em que os custos da habitação e os custos de vida sejam mais baratos. E basicamente eles dizem precisamente isso, que é pessoas que trabalham em sítios mais distantes e com custos de vida mais baratos que devem receber menos que as pessoas que trabalham mais perto da empresa e com custos de vida mais altos. Isto é estranho, não é? Até porque trabalhos iguais devia ser salário igual, ainda por cima na mesma empresa, não é? Mas o que é facto é que eles implementaram isto, até têm uma calculadora e tudo para se poder perceber qual é que pode ser o corte no salário que a pessoa vai levar. E estamos a falar de coisas, por exemplo, está aqui um homem na notícia a falar que levou um corte de 10% por estar a trabalhar em full time, ou seja, em tempo inteiro em casa, em vez de estar a trabalhar no escritório. Ele não E chegou a ele levar, diz ele usou a ferramenta para calcular a qual é que seria calculadora. o corte que levaria, porque ele estava a Sim, pensar em trabalhar a 100% a partir de casa e que mudou de ideias, porque o corte que ele ia ter, que era cerca de 10%, ia ser equivalente a uma promoção que à ele teve, promoção que ele teve. Sim, exatamente, e que sim. ele não E então estava, prefere fazer 2 horas de viagem para o escritório exatamente. a perder os 10% de salário. O salário deve ser mesmo muito bom para 10% valer as 2 horas por Yeah. dia de, de tempo de viagem de ir para o escritório. São medidas muito polémicas e isto, lá está, a mim custa-me um bocadinho a acreditar quase nisto, não é? Se bem que isto é real, não é? Não tem nada que acreditar, isto é real, eles já implementaram e eu já vi mesmo até em outros podcasts americanos deles precisamente a falarem disto, até porque há precisamente houve um movimento grande de quase um êxodo das grandes cidades, e estamos a falar daquela zona ali da Bay Area, de São Francisco, do Silicon Valley e sei lá, de Seattle, e no fundo onde estão localizadas as grandes tecnológicas, não é? E a malta, houve muita gente que fugiu dessas zonas, até porque os preços das casas e principalmente das casas é muito caro. E houve muita gente que fugiu até para outros estados, onde os preços das casas e o custo de vida e mesmo o trânsito e todo esse problema daquilo que é morar numa grande zona urbana, numa metrópole urbana, é muito menor. E portanto há muitas empresas que estão a considerar, portanto a Google já o implementou, há muitas empresas que também implementaram, foram atrás, há outras que estão a estudar a implementação deste tipo de coisas e reduzir os benefícios de salários de quem esteja a mudar de estado e indo para outros sítios que sejam mais baratos, mesmo sendo o mesmo trabalho, não é? Portanto, é um bocadinho estranho, mas isso acontece também até mesmo cá em Portugal. Há bocado estávamos a falar também sobre isso em off, não é? Quer dizer, a malta de Lisboa normalmente ganha mais do que a malta do Porto porque o custo de Lisboa é maior. E nós habituámos-nos um bocadinho a viver com essa realidade, apesar de que muitas vezes não é justo, até porque as pessoas às vezes estão a trabalhar até no mesmo projeto, às vezes até no mesmo local, e a malta só por ser de Lisboa ganha mais do que a malta do Porto ou de Coimbra ou de outro sítio qualquer. Portanto, nos Estados Unidos admito que também seja exatamente a mesma coisa e que não seja assim muito estranho, mas pronto, custa sempre um bocado pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho receberem salários diferentes só porque moram em sítios diferentes. Pá, eu não acho nada lógico esta nova implementação que eles estão a fazer lá fora de cortar os salários para quem quer trabalhar de casa, porque acho que é
a única justificação, e foi aquilo que a gente já falou, a única justificação que eu vejo para isto, porque isto devido à situação do Covid, em que muita gente teve de trabalhar a partir de casa. Aliás, eu ainda estou nessa situação, eu ainda trabalho a partir de casa. Houve muitas empresas que decidiram adotar de forma permanente este tipo de funcionário, não é? Esse método de trabalho, sim. Exatamente, ou seja, de permitir que o funcionário possa trabalhar a tempo inteiro, permanentemente, a partir de casa. Desde que consiga fazer o trabalho a 100% como o faria na empresa, não é? Que eu acho que tem toda a lógica permitir isso. O que eu acho que deve ter começado a haver, e acredito que seja a partir daí que haja o desplotar desta nova estratégia, é um aproveitamento das pessoas, porque muitas das vezes as pessoas, imagina que tu estavas a trabalhar na Google em Nova Iorque e a tua família vivia, sei lá, a 300 km dali, e tu tiveste que mudar para Nova Iorque porque como ias trabalhar para a Google, o ordenado era bom, tiveste que deixar a tua família e acabaste por ir viver sozinho para Nova Iorque e trabalhar lá na Google. Mas com esta situação até do Covid, e começaste a trabalhar de casa, até voltaste a ir para junto da tua família, porque era exatamente igual, não é? Entre estás num apartamento em Nova Iorque ou estás na tua família a fazer o trabalho de casa, para eles era exatamente igual. Qual é aqui o grande problema? É que tu amanhã precisas por algum motivo de ir à empresa, e isso sim eu acho que é válido, da empresa, por um motivo excepcional, tu tens que te deslocar fisicamente à empresa. Estas pessoas que se tinham deslocado para muito longe tornava as coisas mais complicadas, não é? E as pessoas não tinham disponibilidade imediata para se deslocar, por exemplo, no mesmo dia à empresa, não é? E isto acabou por criar algum tipo de transtorno, se calhar, nas empresas, em que não se estava à partida a considerar isto quando se começou a aceitar este trabalho remoto permanentemente, não é? E isto, se calhar, está a ser usado como uma forma de tentar contrariar que as pessoas acabem por ir trabalhar para muito longe da empresa. Digo eu, ou seja, isto em lado nenhum está escrito, isto sou eu a especular apenas do porquê deles estarem a criar isto, até porque assim, o gajo, se olhar friamente para isto, as pessoas devem ser pagas pelo trabalho que fazem, não é? E independentemente da zona onde tu moras, não é? Ou da zona onde a empresa está, e se a empresa existe, imaginemos que a Google existe no Porto e em Lisboa, não é? E tu és um programador sénior aqui no Porto e há um programador sénior em Lisboa. Eu acho que é justo o programador sénior aqui no Porto ganhar o mesmo que o programador sénior em Lisboa, até porque eles são os dois com a mesma posição, fazem os dois o mesmo trabalho, trabalham os dois para a mesma empresa, tem toda a lógica que eles ganham o mesmo. E tem toda a lógica também que, independentemente de que estas pessoas trabalham no escritório ou em casa, desde que o façam sem prejudicar a empresa, que continuem a ganhar o mesmo, até porque eles são pagas pelo trabalho que executam, não pelo tempo que estão na empresa ou pela distância a que vivem da empresa. Sem dúvida. Não é? Porque se vamos começar porque eles falam aqui nas questões de que quem mora num sítio que fica mais, o custo de vida é mais baixo, deve ganhar menos. Mas isso não tem lógica nenhuma, até porque a pessoa, se calhar, que vive num sítio onde o custo de vida é mais baixo, se calhar tem outras despesas que o obrigam a isso. E se calhar quem mora junto à empresa onde o custo de vida é mais elevado, até se calhar tem um carro dado pelo pai, em que o pai nem lhe dá uma mesada porque tem muito dinheiro e nem lhe fazia tanta falta o dinheiro assim, e por isso é que o gajo vive ali numa zona melhor. Não é? Quer dizer, e a pessoa que se calhar tem mais dificuldades e por isso é que se mudou para os arredores e tem que fazer 2 horas de viagem, como era o caso desta pessoa que eles falam aqui na notícia, acaba por ser prejudicada, não é? Ainda por cima no ordenado, que ainda tem o custo da viagem, não é? Porque a viagem não é de borla, não é? E acaba por ser prejudicada relativamente a outra pessoa que vive ao lado, que até vai a pé, se calhar trabalhar, que não tem que acordar tão cedo como a pessoa que mora longe, e acaba por ganhar mais 10% que essa pessoa. Não acho isto completamente lógico, e eu acho que isto vai dar tanta celeuma que eles vão acabar por abandonar isto. Não me acredito que isto seja algo que vá vingar, porque
é diferenciar as pessoas por coisas que não são lógicas, não é? Uma coisa é categoria, não é? Um programador sénior deve ganhar mais que um programador júnior, e isso acho que faz toda a lógica, não é? Tu trabalhas, por exemplo, aquilo que tu falaste, da questão de que, por exemplo, uma pessoa que trabalha em Lisboa ganha mais que no Porto, também acho lógico, desde que não seja na mesma empresa, porque assim, um programador em Lisboa provavelmente ganha mais do que um programador no Porto, mas o programador de Lisboa trabalha para a empresa A e o programador do Porto trabalha para a empresa B. Mas a empresa B sabe que no Porto costuma pagar aquele tipo de salário e que consegue programadores, mas a empresa A em Lisboa tem noção de que tem que pagar um bocado mais para conseguir ter programadores. Não, mas tens isso. Agora, em empresas tecnológicas não sei, mas agora, empresas de outro tipo de sim, acredito, é o que eu estou a dizer, mas isso eu já não acho lógico. Quando a empresa é a mesma, da mesma empresa a ganhar coisas diferentes, não acho lógico. Não acho lógico. Aliás, eu até já falei nisto, não foi aqui no podcast, mas em conversas com outras pessoas, de que acho que deveria de ser público aquilo que as pessoas ganham nas empresas, tendo em conta o trabalho que fazem e a categoria que fazem, que aquilo devia de ser, devia de estar tabulado. Não, sabes? Não. Eu acho que sim, porque acaba por haver aproveitamento. Eu só estou a dizer é que as empresas nunca concordariam com isso. Claro que não. Porque assim conseguem, no fundo, que haja muita gente a aceitar um salário mais baixo do que aquilo que se calhar pagaria. E depois tens pessoas... Se souberes que o teu colega ganha mais do que tu vais reivindicar que dizes, não, então aquele gajo trabalha menos do que eu e ganha o dobro de mim por alma de quem? Então também mas quero. Lá está, mas isso é que era lógico, era toda a gente saber que tu vais trabalhar com uma administrativa para aquela empresa e uma administrativa ganha, eu não digo ter que ter lá, por exemplo, que ganha 600 euros, mas tipo ganha de 600 a 800, até porque tem lógica que uma pessoa que trabalha há 10 anos como administrativa tem que ganhar mais que uma pessoa que entrou agora, não é? Ou seja, mas ter ali, e eu sei que isso existe, eu sei que, por exemplo, na NOS, aliás, nós temos um colega comum que trabalhou na NOS e que ele me chegou a contar que isso existe, em que ele sabia que na posição que estava, que podia ganhar de X a Y. Estava tabulado isso, era de conhecimento geral. Ele não sabia quanto é que o colega dele do lado ganhava, mas ele sabia quanto é que estava a ganhar, ou seja, quanto é que ele podia ganhar mais, tendo em conta aquilo que estava a fazer na empresa. Pois. Tanto é que essa pessoa saiu porque sabia que já estava no limite do que poderia ganhar para aquilo que estava a fazer na empresa e acabou por sair para ganhar mais dinheiro para outra empresa, para fazer outras coisas, e fez ele muito bem. Porque sabia que já estava nesse limite. Tu hoje em dia não sabes. Tu trabalhas numa empresa, mas se tiveres um colega ao teu lado que faz exatamente o mesmo que tu fazes, tu não sabes se ele ganha mais 100 ou menos 100 que tu. Sim, não. E normalmente as empresas pagam àquele que reclama mais. Que se tu fores um picuinhas e chorares muitas vezes, o gajo até te aumenta, se o teu trabalho for minimamente decente. Aquele gajo que até se deixa mais estar e que não está para chatear e que anda ali mais na sombra, ganha aquilo a vida toda. Porque a empresa também não se chega à frente para te pagar mais. Claro, e isso é injusto. Não é? E isto é mais uma forma de ser injusto. Quer dizer, prejudicar as pessoas porque trabalham longe só porque sim, só porque o custo de vida lá é mais baixo, não acho lógico. Se a questão é, a gente quer que os funcionários não vão para sítios muito longe da empresa, isso é outra questão, que eu não sei, sou eu que estou a especular, não é? Mas se calhar as coisas deviam ter sido postas de outra forma. Não é? É uma notícia que acho que ainda vamos falar dela com novos desenvolvimentos, com novos desenvolvimentos sobre isto. Para terminar, temos o lançamento, a data de lançamento oficial do Windows 11. A Microsoft chegou-se à frente e disse que 5 de outubro de 2021 é o lançamento oficial da versão final do Windows 11, do famoso Windows 11. E uma das grandes novidades, que já está aí a haver algum burburinho, é que não vai trazer no lançamento aquela compatibilidade para correr nativamente aplicações Android. Eu vejo muita gente aí, parece que é a coisa mais importante do Windows agora, é isso, não é? Parece que as aplicações Android vão resolver tudo e a fome no mundo e tudo. Eu acho que pode ser interessante por uma aplicação ou outra, mas não acho que vá ser uma coisa que eu vá usar. Até posso estar completamente enganado, mas não acho que vá ser uma coisa que eu vá usar regularmente, não é? Não, também acho que não. Poderá haver uma aplicação ou outra que será interessante ter, mas a maior parte das aplicações que eu uso ou tem versões melhores para Windows
ou tem sites que fazem a mesma funcionalidade que faz a aplicação para Android, e que acaba até por ser mais útil de usar do que a aplicação Android, até porque normalmente as aplicações Android estão desenhadas para funcionar com touch e num ecrã mais pequeno com um computador, mas pronto, vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Mas basicamente é isso. Está para breve, não é? Acho que até foi rápido. Eu não sei, não me recordo do Windows 10 quanto tempo é que demorou. Também não sei. Mas eu acho que eles até andaram bastante rápido da perna e que as coisas vão... Agora vou ser mauzinho, não é? Tendo em conta que isto é só um refresh de estético, Opa, quase, não é, coisa. não é. Olha que eu já uso, como tu sabes, não é? Sim. Desde que Só é que eu disse que possível, ia ser mauzinho. desde que é possível usar, eu já uso Windows 11. Até porque sempre fui assim, sempre gostei de estar na crista da onda em software. Às vezes corre mal, não é? Como foi o caso, olha, por exemplo, se um update Esperámos ontem, tanto tempo para iniciar o podcast que depois não há drivers para a webcam. por exemplo. Mas isso é um menos, isso pá. Porque aí é um software de um terceiro, não é? O que tu estás a falar aqui, para quem não sabe, eu tenho uma GoPro que fazia de webcam regularmente quando estava com o Windows 10, e desde que mudei para o Windows 11 a aplicação funciona, mas não captura a imagem, mostra o ecrã todo verde, ou seja, aquilo, há ali alguma incompatibilidade com as drivers, codecs, qualquer encoding ali que não está a funcionar corretamente no Windows 11. Eu nem sei muito bem se o problema é da aplicação da GoPro, se é das drivers da NVIDIA. E eu, para pôr isto a funcionar, tinha que estar a fazer sempre downgrade da versão da driver da NVIDIA para conseguir com que ela desse imagem no Windows 11, e depois... Estamos a falar de uma versão do Windows que é beta e que, portanto, também os fabricantes terceiros, não é? Neste caso a NVIDIA e a GoPro, digo eu, que também ainda não sentem muita pressão para ter isso a funcionar. Mas já tem que começar a ter as coisas minimamente a funcionar. Estamos a falar que já não falta assim... Falta um mês. Exatamente, já não falta tudo para isto ser lançado, não é? Mas pronto, isso nem é muito problema. O problema tive eu, e foi aí o primeiro problema que eu tive realmente no Windows 11. Foi no update que eu fiz ontem, que saiu ontem um update de versão do Windows 11, e eu estou... na versão mais hardcore, não é? Porque aquilo nos rings do Insider da Microsoft, não é? Para a versão beta do Windows 11, e eu estou naquele que recebe os bugs em primeiro lugar, ou seja, estou no ring mais arriscado. Mas até então nunca tive nenhum problema, sempre funcionou tudo mais ou menos direito. Epá, havia uma coisa ou outra que às vezes dava um crashzito, mas aquilo fechava-se e voltava-se a abrir e já estava direito. Mas ontem por acaso instalei o update e aquilo reiniciou o computador, e quando reiniciou, a barra de baixo onde eu tenho o acesso ao menu iniciar, às minhas aplicações, o Explorer morreu, não arrancava. Pois. Não conseguias fazer nada, tentavas mesmo com atalhos de teclado, por exemplo, Windows R, Windows E, e ele não fazia nada. E eu pensei assim, bem, isto correu bem, quer dizer, amanhã tenho o podcast, vai-me obrigar a formatar o computador. Mas por acaso não, eu fui ao blog do Windows Insider e eles já tinham lá uma solução para conseguir contornar, então tinhas que arrancar aquilo com modo de segurança para conseguir arrancar o Task Manager, para correr uma task para abrir a linha de comandos, e depois na linha de comandos tinhas que introduzir um código para apagar uma key no registry, no registro, não é, do Windows. Registro do Windows, sim. E ao removeres essa key, reiniciavas a máquina e ele já funcionava direito. Ou seja, aquilo foi um problema qualquer de uma key que estava de uma versão anterior, que estava ali a criar uma incompatibilidade com este update e não deixava o Explorer arrancar. Mas pronto, ficou resolvido, mas assustou-me assim um bocado, porque eu pensei assim, olha, já vou ter que formatar o computador, eu estou nesta versão dev e lixo-me sempre, que já o fiz uma vez na faculdade, que até acho que já contei aqui no podcast, que tinha um trabalho para entregar e aquilo fez um update e a máquina nunca mais arrancou, ficou em boot loop e não saía dali, não é? E também estava neste ring mais arriscado. Mas até hoje não tive grandes problemas, funciona super bem. Nunca tive problemas de compatibilidade de instalar aplicações, elas não funcionarem, tirando esta da GoPro, que é a única que eu uso, que não consigo usar no Windows 11 sem ter que andar aqui a mudar drivers e tudo mais, não é?
Mas sim, acho que. E é mais. Inicialmente eu também estava com essa ideia de que era apenas um refresh visual, mas depois as pessoas usarem vão notar que é mais do que isso, com um refresh visual. Há muita coisa que mudou, há coisas que estão melhores, há coisas que estão piores, mas acho que é interessante. E também era preciso este refresh, porque o Windows já estava, para mim, já estava um bocado cansado daquele visual do Windows, que era o mesmo do Windows 10 e do Windows 8 e do 7 e por aí fora, né? E do Vista, e aquilo mudava um bocado, agora era redondo, agora era transparente em vidro, agora já era baço, agora já era não sei o quê, mas era basicamente sempre o mesmo, né? E este acaba por criar aqui um refresh nas notificações, em tudo, na forma de usar, que de início faz um bocado de confusão, mas depois até acaba por ser bastante interessante. E eu estou-me aqui a alongar, aqui a falar do Windows 11, e a notícia era rápida. E eu já agora, olha, vou meter um bocadinho mais de nojo, só para dizer que isto é tão importante para Portugal que até vai ser feriado. Exato. É mesmo por causa disto que 5 de outubro é feriado, exatamente.